O zagueiro James, a gente vai descobrir isso com o tempo, interessa a equipe do Fluminense e não só isso, tem negociação ativa com o Fluminense. A gente vai falar disso aqui agora nesse vídeo aqui do Raiz Tricolor, além de um pensamento já para a temporada 2026. Alguns garotos, não jogarão a Copinha desde o início, estão até inscritos, mas não jogarão porque priorizarão o início do Carioca. E já teremos o Beldia no comando, ou seja, vão ser avaliados de perto. Roda a vinheta, o Giro de Notícias! Não se esquece de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Vamos lá, cara. Eu sempre aqui começo pela principal notícia. E o zagueiro James Bruno, né? James com J-E-M-M-E-S, nome diferente. Zagueiro da equipe do Mirassol, negocia com o Fluminense. A informação foi dada pelo Jornal da Capital 1902, uma notícia dada pelo Vitor Lessa, e que traz na sua notícia a negociação do James com o Fluminense. O zagueiro que pertence ao Mirassol agora, curiosidade, tá? Porque o Mirassol, apesar dele ter jogado 2025 inteiro no Mirassol, ele não pertencia ao Mirassol quando jogou por lá nesse ano de 2025. Ele pertencia ainda ao Vila Nova, por onde jogou a Série B de 2024 e acabou sendo contratado por empréstimo ao Mirassol. Agora há pouco, né, no final do ano ali praticamente, no iniciozinho de dezembro, logo depois do Brasileirão, o Mirassol exerceu a opção de compra que tinha do James do Vila Nova. Então, qual que era a situação? Ele estava emprestado, tá, pelo Vila Nova para o Mirassol, fez uma Série A muito boa, depois eu vou falar mais especificamente sobre ele, e o Mirassol, ao pegá-lo por empréstimo, botou uma opção de compra de cerca de 5 milhões de reais por 70% do James. Ou seja, ele tinha a opção de comprar por 5 milhões de reais. No final das contas, o jogador acabou sendo comprado por esse valor. Parte dele o Mirassol já tinha pago porque pagou no empréstimo. E agora ele consegue já estar ativo no mercado porque foi um dos principais jogadores, um dos principais defensores do Mirassol. O James, de 25 anos, eu vou botar aí uma foto dele aí na tela, né, na época do Brasileirão pelo Mirassol. Ele é um zagueiro que tem uma carreira nos últimos pelo menos 3, 4 anos quase que meteórica. Ele estava jogando divisões inferiores do Campeonato Paulista, ali passando por Capivariano, por União Suzano, enfim, times Rio Branco de São Paulo, até que foi para o Atlético de Minas Gerais, um time que foi subindo recentemente, tá? Até jogou a Série B desse ano, né? Mas quando ele jogou por lá, o Atlético foi justamente o ano que o Atlético sobe para a Série C do Brasileirão, ele estava na Série D, consegue o acesso, volta ao Capivariano para fazer um Campeonato Paulista e vai para o Vila Nova fazer a Série B, faz uma ótima Série B pelo Vila Nova, é contratado por empréstimo para o Mirassol para fazer a Série A, faz uma ótima Série A pelo Mirassol e agora está negociando com o Fluminense. Valores, tá? A princípio, o James tinha algumas propostas, chegou a negociar bastante com o São Paulo, tá? Tinha uma situação do Ferrarese saindo do São Paulo para ir para o Botafogo, o jogador chegou a despertar esse interesse do São Paulo, mas até agora, até o momento, né, disso daqui, o São Paulo não passou para uma proposta. Foi apenas conversa e etc, enfim. No final das contas, o James, que era centroavante, tá, e virou zagueiro, vou falar dele jogando já, depois que eu passar as informações de valores, o James tem uma proposta, aí já numa matéria do GE. Globo, o James tem uma proposta do Fluminense, aliás, tem um preço ali que está sendo negociado de 5 milhões de dólares, tá? É o que o Mirassol pede por ele. 5 milhões de euros, para ser mais preciso. A mudança é pouca, mas faz diferença. 5 milhões de euros pelos mesmos 70% que ele acabou de pagar
5 milhões de reais ao Vila Nova. Qual que é a situação? Você pode virar e falar bem assim, poxa, Gabriel, por que a gente não comprou direto do Vila Nova em dezembro? Porque no contrato de empréstimo do Vila Nova com o Mirassol, o Vila Nova já tinha colocado ali a opção do Mirassol comprar por 5 milhões de reais, que era um ótimo valor para o Vila Nova na época. Ele não ia imaginar que o zagueiro ia ir para o Mirassol, ele imaginava que ia fazer um campeonato bom, mas talvez sendo rebaixado e etc, e 5 milhões era bom. Imaginava que o Mirassol ia ser quarto colocado do Campeonato Brasileiro e ia ser campeão. O campeão ia para a Libertadores. Então, eu sei que vai ter torcedor que vai falar assim, pô, a gente tá pagando 5 milhões de euros num cara que há um mês atrás custava 5 milhões de reais, e não é isso. Essa avaliação de 5 milhões de reais foi feita pelo Vila Nova lá no início de 2024. Lá atrás. Quando eles achavam que era um zagueiro de Série B que estava subindo para fazer uma Série A baixa. Só que o cara joga muito bem na Série A, ganha projeção, é comprado por aquele preço balizado lá atrás, e agora vai ser revendido. Ele vale os 5 milhões de euros? Outro assunto, é outra conversa. Agora, colocar a compra dele do Vila Nova de 5 milhões de reais não faz sentido, porque não fala bem assim, por que o Fluminense não pagou 5 milhões de reais nele no Vila Nova? Porque se fosse o Vila Nova vendendo em dezembro sem ter esse valor lá no contrato, ele não venderia por 5 milhões de reais. Você acha que o Vila Nova também não queria ganhar mais dinheiro? Então, a lógica de mercado é assim. Ele tinha um contrato, o Vila Nova já tinha recebido lá a grana do Mirassol pelo empréstimo, efetiva, e agora, meu amigo, se você quer levar, é 5 milhões de euros. O Mirassol tá nessa. Não é tão fácil dobrar o Mirassol, mas não é tão difícil negociar com o Clube Paulista. É um clube com muito pé no chão para negociar, tá? Faz muito acerto, seguro, a possibilidade de vender para fora, etc. E o Fluminense está nessa negociação. 5 milhões de euros é o valor que o Fluminense pagou no Hércules. A carreira do Gêmeos, ela não é uma carreira, agora falando do jogador propriamente, ela não é uma carreira sólida. Ela é uma carreira que vem subindo até com uma... Se parar pra pensar, até uma subida, vou dizer meteórica, mas uma subida bem rápida. Como eu falei, 2023 ele estava jogando a Série D pelo Atlético, jogando divisões inferiores do Campeonato Paulista. 2025 ele foi inclusive referenciado como um dos melhores zagueiros do campeonato na Série A do Campeonato Brasileiro, indo para a Libertadores. Então, em 2 anos, é um salto muito grande. Fora de campo, isso é o que me preocupa, tá? Vou conversar com algumas pessoas, anúncio, hein? Vamos voltar o raio-x, tá? Teremos raio-x das contratações de 2025 para 2026. Então, se ele fechar de fato, teremos o raio-x da contratação do Gêmeos. E aí vou conversar com o pessoal lá de Mirassol, vou conversar para poder entender um pouco melhor como que é isso. Porque, para alguns jogadores, a diferença entre Vila Nova e Mirassol ela não é grande. Tá? Não é grande. Se bobear, no Vila Nova tinha até mais pressão. Óbvio que no Mirassol esse ano teve muito mais mídia, né? Série A do Campeonato Brasileiro, mas o Vila Nova tem uma torcida. O Mirassol é torcida de cidade, né? Não é torcida do clube ali diretamente, etc. A mudança pro Fluminense ela é grande na cabeça do jogador. Morar em São José do Rio Preto, morar em Mirassol, morar até mesmo em Goiânia e morar no Rio de Janeiro é uma mudança grande. Pelo que ele fez em campo, o valor faz sentido para um jogador de Série A de Campeonato Brasileiro. E muito promissor. O Gêmeos tem só 25 anos. Então, é um zagueiro que o Fluminense está contratando pensando no futuro. Eu, obviamente, não acompanhei o campeonato dele todo, nem tenho pretensão de falar isso aqui para você, mas tinha ali já, até porque fiz os 2 jogos em sequência, né, de Fluminense e Mirassol e Fluminense, logo em sequência, e já tinha reparado que era um zagueiro interessante. Me lembrou muito, guardem as devidas proporções, tá? Mas me lembrou muito tudo que eu vi do Nino quando estava no Criciúma. O Nino era um pouquinho mais jovem, mas que era, olha, esse cara aqui é o sólido com a bola no pé. Dá a bola nele, vai ser ele que vai tentar o passe na vertical, vai ser ele que vai tentar transpor as linhas, vai ser ele que vai tentar a bola um pouquinho mais ousada. Até por isso, você pega os números dele, ele tem um número de erros de passe que não é tão baixo. Mas por quê? Porque era com ele que se forçava o passe. Era com ele que tentava se quebrar as linhas. E aí vem a característica lá que eu citei. O Gêmeos, ele era centroavante, né? Foi muito elogiado pela bola no pé, mas você pega recuperações, eu fui ver isso também, o Mirassol era um time que jogava muito com a bola no pé, então às vezes era contra-atacado. Ele tem uma explosão de velocidade grande.
E pros interessados, né? No pé do zagueiro, que virou assunto isso sempre no Fluminense, ele é destro, mas ele joga pelo lado esquerdo. Ele é um zagueiro destro que joga, pelo menos no Mirassol, né? Habitualmente jogou pelo lado esquerdo. É um zagueiro promissor. É um zagueiro que, obviamente, qualquer contratação, gravei um vídeo hoje falando sobre isso, qualquer contratação feita pelo Fluminense hoje vai ser uma contratação de alto risco por conta dos valores praticados no mercado. Em 2022, se o Gêmeos fizesse o mesmo campeonato pelo Mirassol voando do mesmo jeito, ele custaria 2 milhões de euros. Ele não custaria 5. Mas o mercado atual é isso. Então qualquer compra se torna muito risco. Vai dar certo no Fluminense? Não, eu gosto da contratação. Vai dar certo? Não dá pra cravar. Como eu falei, é um salto muito grande na carreira. É um salto em sequência. Ele tem família, tem filho, então isso ameniza um pouco ali também as possibilidades iniciais no Rio de Janeiro, né? A gente sabe que acaba sendo um tópico que a gente tem que falar aqui, mas quero ver dentro de campo também, como é que suporta a pressão, como é que suporta o elogio também, né? A parte boa. Mas a negociação está dessa maneira. No momento, é o que eu falei, o Mirassol quer 5 milhões de dólares, 5 milhões de euros, por 70% do jogador. O Fluminense tenta conversar, é claro, para poder reduzir essa pedida do Mirassol, né? Tenta chegar a um valor um pouco mais baixo, talvez compor de alguma outra situação, mas é fato que a negociação está muito bem encaminhada para chegar a um final feliz. Tá? Tanto o Mirassol conseguir a venda, quanto o Fluminense conseguir a contratação de um zagueiro. Falando em zagueiro, informa o GE. Globo de que Riquelme e mais 4 moleques de Xerém estarão na Copinha. Só que vão jogar o Carioca primeiro. Qual que é a situação? Riquelme, Felipe, Júlio Fidelis, o zagueiro Loyola, o volante Wallace Davi e o centroavante, o atacante Matheus Reis, Riquelme que é ponta e o Júlio Fidelis lateral direito, né? São inscritos na Copinha, mas só irão, de fato, lá para São Paulo para a Copinha, em caso de classificação do Fluminense ficar bastante tempo na competição, porque a prioridade vai ser jogar os jogos iniciais do Carioca. Dessa vez, né, o Fluminense não vai poder dar 10, 15 jogos para os garotos, né? Não é essa, isso nunca deu, mas não vão ser 5, 6 jogos, porque o nosso quinto ou sexto jogo no ano já é Brasileirão. Então, se eu não me engano, o 4º jogo no ano vai ser porque vai adiar o Fla-Flu do Carioca, vai ter que adiar ou talvez antecipar por causa da Supercopa do Brasil. Então, nesse momento, o Fluminense vai ter um grupo que vai se reapresentar no dia 2 de janeiro. Esse grupo, ele é onde estão os garotos, e aí eu tenho muita expectativa para ver, principalmente dessa lista toda aqui, como eu tenho expectativa para todos aqui, tá? Tanto para Riquelme e Júlio Fidelis, se eles vão sobressair no Carioca, porque eles já são jogadores profissionais, quanto Loyola e Matheus Reis, o que eles vão conseguir desempenhar na oportunidade que vão ter. O Wallace Davi já teve uma oportunidade, vamos ver como é que volta agora também, mas tenho curiosidade para esses jogadores. Eles vão ser relacionados para os jogos iniciais, vão estar no grupo inicial, já treinados pelo Zubeldia, tá? O Zubeldia praticamente não vai tirar férias, vai ficar direto, já vai ser o treinador dessa equipe, não vai ter Marcon dessa vez ali com o treinador comandando de maneira indireta, não. Então, Fluminense e Madureira, dia 14, né, ou dia 13, enfim, mas a data base é dia 14 de janeiro. Devemos ter esses moleques em campo, tá? Vai ser esse time mais jovem. Boa Vista e Fluminense, no Resende em Bacaxá, mesma coisa. E aí, provavelmente, o time principal do Fluminense, que se reapresenta um pouco depois, esses moleques se reapresentam no dia 2, se reapresentam um pouco depois, deve ser já no Nova Iguaçu e Fluminense, porque depois disso tem o Fla-Flu pelo Carioca, que pode ser adiado, e Fluminense e Grêmio, pelo Brasileirão. O 5º jogo marcado, talvez o 4º jogo do ano já é Brasileirão. Então a gente deve ver uma antecipação. E aí vamos ver como é que esses moleques rendem, né? Vai ter chance, o Zubeldia prometeu e vai cumprir. Vai dar chance para a base no início do ano. Vamos ver qual a chance que eles têm depois no longo prazo também. Se inscreve, deixa o like, diz aí se você gostou dessa... Vai ser tentador demais chamar ele de James e falar: "Ô, James, a salada de fruta! Olha que habilidade!" Enfim, se inscreve no canal, tamo junto, até a próxima. Valeu.